Começamos agora mais um Correspondente Médico e já estamos aqui sempre com o doutor Fernando Gomes. Claro, doutor, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elisa. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde. Vamos falar de saúde e de um hábito que tem até que virado uma moda por aí, mas de longe a gente gostaria que fosse uma moda. Cigarro eletrônico. Não é algo novo. Já existe há bastante tempo, só que agora, ultimamente, ele tem se disseminado um pouco mais. E existe quem pense que o cigarro eletrônico não faz mal à saúde. Mas será que isso é verdade? Será? Vamos ver agora, hein? Existe também a crença de que o cigarro eletrônico consegue ajudar as pessoas a pararem de fumar, porque muita gente tem o hábito simplesmente de puxar essa fumaça. Então, há quem acredite que apenas por fazer esse hábito ainda ser presente na sua rotina, conseguiria fazer com que a pessoa parasse de fumar o cigarro mesmo. Só que um estudo da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, mostrou que isso não é verdade. Ou seja, que não existe uma evidência de que os cigarros eletrônicos ajudem as pessoas a pararem de fumar. Esse estudo analisou muita gente, viu? 13 mil fumantes nos Estados Unidos e acompanhou aqueles que largaram o cigarro e não tiveram nenhuma recaída durante 2 anos. Os resultados nós vamos ver aqui na tela. Vejamos então aqui, já as duas informações para vocês a respeito do cigarro eletrônico. Entre aqueles que pararam de fumar, 41%, aproximadamente 41,5%, precisaram da ajuda de cigarros eletrônicos ou outras opções como pastilhas e adesivos de nicotina. E metade, 50% deles, pararam de fumar de forma espontânea, sem a ajuda dessas alternativas. Doutor Fernando Gomes, a gente está trazendo o cigarro eletrônico, que é uma continuidade de um assunto inicial que é conseguir parar de fumar. Muita gente gostaria, mas não consegue, absolutamente, porque é um vício. A gente sabe que o cigarro ele tem 2 componentes quando a gente fala na aquisição do vício, do hábito em si e no seu desafio para conseguir largar. Primeiro, tem a questão química, que é a própria dependência da nicotina. A gente sabe que o cérebro do fumante, de longo prazo, acaba sendo um cérebro que tem uma doença crônica, porque esse sistema relacionado com a circuitaria da recompensa e do prazer acaba ficando parasitado. Então, rapidamente o indivíduo inala a fumaça, que tem a nicotina, ela chega no cérebro e dá essa sensação de bem-estar, o que acaba sendo bem complicado do ponto de vista biológico de largar e desfazer esse vício. E a outra questão, Elisa, é a questão comportamental. Então o indivíduo pode se sentir mais seguro, com um tempo para si, muitas vezes até a própria força do hábito e do jeito e da atitude que a pessoa acaba se envolvendo em situações sociais. Muitas vezes até mesmo sozinho. Quando você coloca o cigarro eletrônico, na verdade você tenta tirar apenas o elemento químico, mas a gente sabe que existem diversas substâncias que também prejudicam a saúde do indivíduo que usa o cigarro eletrônico. Porém, a parte comportamental você deixa, na verdade, a bel prazer funcionar. E é lógico que você pode imaginar o que acaba acontecendo, justamente explicando esses resultados. A pessoa, na verdade, não consegue largar de fumar, porque o seu hábito de ter contato com algo que lhe leve à boca e faça, então, o movimento de excursão de ar para dentro e para fora do pulmão continua existindo, o que acaba sendo um problema. Então não tem jeito. Para largar uma madeira não adianta eu colocar chupeta, precisa encarar de frente porque os números mostram que existe, na verdade, um sucesso muito maior quando a tentativa é feita de uma forma direta de simplesmente largar o hábito de fumar. Doutora, estou aqui ouvindo o senhor e lembrando do narguilé ou narguile, confesso que eu nunca sei de que maneira pronuncia corretamente, mas que há quem tenha o hábito de levar para as festas, levar para os encontros e o pessoal fica puxando aquele ar. Eu até descobri que, na verdade, você, em teoria, você não, de fato, faz como se estivesse fumando. Você puxa o ar e segura na boca e depois solta. Eu, particularmente, não tenho qualquer intimidade. Mas que seria também uma alternativa para os fumantes, simplesmente pela questão comportamental. Então, só pelo hábito de puxar a fumaça e ter aquela sensação, aquela impressão de que vem um alívio, vem um conforto. E aí vem a minha dúvida, doutor, para quem fuma, o cigarro traz um conforto? Ele é uma âncora, na verdade, uma tentativa de passar uma ansiedade? Além do vício por si só, existe uma questão da ansiedade para o fumante. Sim, sem sombra de dúvida. A gente sabe que a respiração é o primeiro reflexo que a gente adquire, fundamental para a vida, é assim que a gente sai da barriga da mãe.
A gente fica responsável por adquirir da atmosfera o oxigênio necessário para o funcionamento das células do nosso corpo. Quando você coloca um cigarro no meio da jogada, você coloca algo que interpõe esse mecanismo natural de manutenção da vida. E, além disso, você oferece substâncias que são absorvidas por todo o epitélio que existe do aparelho respiratório, não só pelos pulmões, mas isso a gente está falando da boca, da traqueia, dos brônquios e assim sucessivamente. Qual que é o detalhe? O indivíduo acaba experimentando uma sensação, quem na verdade adquire o hábito de fumar, que pode ser, na verdade, até ansiolítica. Por isso que é tão difícil, sobretudo, o indivíduo parar de fumar e conseguir vencer aquela vontade irresistível chamada fissura, que dura pouco. O grande detalhe é esse, dura pouco, 3 a 5 minutos. O indivíduo que está conseguindo parar de fumar sabe do que eu estou falando. Aquele instante acaba sendo um instante mágico. Você conseguiu dominar isso, esse período ele vai se espaçando até que depois de 3 semanas a 3 meses fica muito mais fácil você, na verdade, não retornar. Procure ajuda, viu? Procure ajuda. E você que é parente de um fumante, amigo, companheiro de trabalho, de repente conversar de vez em quando. Eu sei que muitas vezes o fumante oferece bastante resistência, não é, doutor? Quando alguém chega com a opção. Mas entenda que é sempre por amor e por afeto para que você tenha saúde. Siga na luta, hein? Você que está aí no processo para parar de fumar, tomara que você consiga. Doutor Fernando Gomes, próximo assunto que a gente traz aqui. Sua filha ou seu filho já apresentou sintomas ou exames que diagnosticaram anemia? Um estudo nacional coordenado por várias universidades do país e pela Fiocruz mapeou a situação da anemia em crianças aqui no nosso país e na faixa etária de até 5 anos. Os resultados a gente acompanha aqui, já vão aparecer para você. De que maneira a anemia nessa faixa etária se distribui em todo o país e um canto do nosso Brasil que a gente tem de prestar atenção. Bom, de maneira geral, em todo o país, a taxa de crianças com anemia caiu de quase 21% em 2006 para 10% em 2019. Então já temos um avanço positivo, não é? Quando a gente analisa esse período. Mas existe uma região com preocupação, com o estado de alerta, viu? É a região norte. Houve um aumento na região norte de mais de 10%, aliás, para 17% das crianças com anemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a anemia é uma importante indicação de desnutrição. A gente conversou com a nutricionista Luana Munaro. Ela contou pra gente a importância de uma alimentação saudável para esses cidadãos brasileiros tão pequenininhos. Quando essa criança ela vem num grau de desnutrição, com certeza isso pode comprometer o desenvolvimento dela físico e mental. Então, seja por um desmame que foi precoce, seja por uma dieta carente em nutrientes, essa criança futuramente ela pode ter problemas, ela pode desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, um câncer, pode ter comprometimento na sua função motora, na calcificação dos ossos. Então, com certeza, é de extrema importância que essa criança seja nutrida corretamente para que ela possa chegar na sua vida adulta mais saudável possível. Temos aí, então, as palavras da nutricionista Luana Munaro explicando a importância de ter atenção com esse indicador e os aspectos que fazem com que a anemia seja um indicador de desnutrição. Então, a gente está pegando numa ferida muito sensível, não é, doutora? A questão da alimentação, do acesso a uma alimentação adequada e, principalmente, chamando atenção para a região norte, a região que apresenta essa preocupação, porque foi de 10% para 17% o número de crianças com até 5 anos apresentando, então, anemia. Doutor Fernando Gomes, o que exatamente e de que maneira a anemia se desenvolve ou aparece em nosso corpo? Lisa, dentro do sangue nós temos elementos que são as hemácias, que são células responsáveis por conterem hemoglobina, molécula fundamental que tem ferro na sua constituição, para ajudar no processo de respiração. Então é através dela que o oxigênio se liga e é levado para os tecidos e depois o gás carbônico é liberado pelos pulmões. Você pode imaginar, se eu tenho um baixo nível dessas células funcionantes de maneira adequada, você pode supor que os tecidos não vão receber oxigênio e nutrientes da forma adequada como assim deveria. Além disso, existe toda a questão da própria pigmentação mais avermelhada. Tanto é que no exame físico, quando você olha a mucosa, por exemplo, a parte interna do olho, o médico classicamente faz isso, né? Puxa a conjuntiva e verifica. O que acontece? Existindo anemia, ela tende a ser mais esbranquiçada. E, portanto, você sabe que, na verdade, aquela pessoa tem uma dificuldade para fazer esse transporte do oxigênio dos pulmões
até os diversos órgãos-alvo. Quando você pega uma criança que está em desenvolvimento, você pode imaginar o grau de dificuldade a mais que você oferece para ela, caso ela não tenha essas células e esse elemento do sangue funcionando de forma adequada. Então, isso vai impactar no desenvolvimento do corpo físico. Vamos lembrar que as células estão se multiplicando, o corpo está se desenvolvendo e também do próprio tecido cerebral, o que acaba impactando no desenvolvimento cognitivo e da própria inteligência da criança, Elisa. E a gente pode observar também pelo ponto de vista dos aspectos sociais, não é? Até que ponto as famílias estão conseguindo um acesso à alimentação adequada? De que maneira o poder de compra afeta também a nossa vida na hora de chegar num supermercado e não conseguir comprar os alimentos que são tão bons nutricionalmente, mas compram aquilo que podem? Até que ponto esse momento de pandemia também pode afetar as nossas vidas, porque você diminui o poder de compra, não tem dinheiro para comprar aquilo que precisa e pode acabar refletindo também nas crianças. Do ponto de vista do desenvolvimento de uma criança, doutor, é preocupante já ter isso atestado com tantos pequenos apresentando diagnóstico de anemia? É extremamente preocupante e algo que pode ser rastreado, diagnosticado e devidamente tratado, né? Desde a questão da própria alimentação, a gente sabe elementos, por exemplo, a carne vermelha, ovo, os próprios legumes de cor verde mais escura, eles contêm elementos que eu estou falando aqui do ferro, né? Existem diversos tipos de anemia, mas a gente está falando aqui principalmente da ferropriva, que é aquela que tem uma relação direta com a carência que vem de uma alimentação mais pobre. Mas você pode também suplementar. Então a gente precisa, de alguma forma, de um serviço inteligente, inclusive de assistência básica de saúde, para que o pediatra possa examinar, fazer o diagnóstico, Exato. Eventualmente suplementar e dar uma atenção diferenciada para aquela família. Cada bebê, cada criança que desenvolve com limitação, para a gente, na verdade, é um número muito triste que acaba computando nesses dados e nesse gráfico. E isso precisa mudar. E quando a gente consegue separar a região, enfim, fica aí um alerta especial para todo mundo da área da saúde, para os pais, enfim, para os governantes e para todo mundo que, de alguma forma, consegue influenciar de uma forma ativa em relação a isso. E detalhe que eu trouxe aqui o exemplo da pandemia, poder de compra, são as questões financeiras que muitas vezes atuam diretamente na hora que a gente chega no supermercado e não consegue comprar aquilo que é tão bom nutricionalmente, mas compra aquilo que pode. Eu estou chamando a atenção para um período que nem fez parte do estudo, viu? Então você imagina que esse número deve ser ainda maior, pode ser ainda maior, porque o estudo foi feito entre 2006 e 2019. Antes mesmo da chegada da pandemia, que já apresentava essa preocupação para a região norte do país, imagine neste momento de pandemia, não é? Com a diminuição de poder de compra, desemprego e tudo mais que a gente está sabendo já há muito tempo. Próximo assunto que a gente traz para você, uma cirurgia nos Estados Unidos está sendo considerada uma grande esperança para quem precisa de transplante. Médicos conseguiram transplantar o rim de um porco, o rim de um animal, para um ser humano e sem que isso causasse rejeição. É realmente de deixar a gente boquiaberto. A operação envolveu um porco com o DNA alterado em laboratório para que os órgãos dele não tenham uma substância que causa a rejeição em humanos. Quem recebeu esse rim foi uma paciente que teve morte cerebral e apresentava problemas renais. Antes que os aparelhos dessa paciente fossem desligados, a família dela autorizou que realizassem essa experiência. O rim foi colocado do lado de fora do corpo dela, mas ligado aos vasos sanguíneos. Os médicos observaram o funcionamento do órgão durante 3 dias e os resultados, veja só, mostraram que o rim não foi rejeitado, que produziu uma quantidade esperada de urina e ajudou a filtrar o sangue. Doutor Fernando Gomes, primeiro, que nobreza dessa família autorizar que fosse realizado esse experimento, não é? Com a paciente que teve a morte cerebral. E aí um avanço tremendo para a ciência envolvendo um animal. Curioso, hein? Sim, aqui a gente tem 2 aspectos realmente que são muito interessantes e inovadores. O primeiro deles, a gente sabe que quando a gente faz transplante de um animal para outro, existe toda uma questão imunológica que dificulta a aceitação do órgão, porque, na verdade, o próprio organismo entende aquilo como um invasor e começa a produzir anticorpos e mecanismos de defesa para expulsar. E o órgão deixa de funcionar. É a famosa rejeição. Quando a gente olha um animal, um suíno, comparando com um humano, nós temos uma questão de dimensão que acaba tornando bastante semelhante, o que acaba sendo uma opção atrativa se a gente não levasse em consideração essa questão genética. Então vamos ver aqui, ó, o rim suíno.
pesa de cerca de 100 gramas a 250 gramas, com um comprimento médio de 12,5 centímetros, em média, uma largura de 6,5. Quando comparamos com o rim humano, é muito semelhante. O rim humano tem 120 a 180 gramas, um comprimento médio de 10 a 13 centímetros, em média, e uma largura de 6 centímetros. Qual é a ressalva? Eu não posso fazer naturalmente esse transplante porque vai existir uma rejeição muito grande. Porém, como o rim desse animal foi modificado geneticamente, isso impactou na não expressão de antígenos, deixando então o sistema imunológico do receptor, na verdade, cegado em relação a ele e não criando anticorpos e tentando destruí-lo rapidamente. Foi isso que foi observado, pelo menos nessa fase inicial de 72 horas de observação. E o segundo ponto, Elisa, extremamente importante, é esse viés, essa deixa possível do ponto de vista ético para que esse rim fosse implantado então no ser humano. Realmente a nobreza da família, com a dor da perda do indivíduo com uma morte cerebral, a gente sabe que existe um instante que dura aí algumas horas, até mesmo dias, em que o corpo não deixa de funcionar totalmente. Tanto é que é nesse momento que a doação de órgão pode acontecer. Mas nesse caso foi utilizado para se realizar esse teste e verificar se a parte imunológica produzia, enfim, uma rejeição ou não, e mostrou resultados realmente promissores nessas primeiras 72 horas. Doutor, um transplante, qualquer que seja, já existe essa interrogação se o corpo vai receber ou não bem esse novo órgão, certo? Porque, como o senhor falou, é um corpo estranho que está entrando dentro da pessoa. Naturalmente, pode haver uma rejeição. Isso é comum? Isso é comum, por isso que existe toda uma série de exames que é feito antes do transplante acontecer para verificar a compatibilidade. A lista de transplante é uma lista muito complexa e inteligente. Por quê? Não adianta só o indivíduo ser o primeiro a precisar. Existem outros critérios, como, por exemplo, urgência da necessidade do órgão, mas também compatibilidade, que vai além só da compatibilidade sanguínea. Existem outras questões, e não estou falando só de dimensão física, questões que, na verdade, fazem parte dessa questão imunológica que precisam ser levadas em consideração. Então, não adianta eu transplantar um órgão sabendo que a rejeição vai acontecer. Infelizmente, essa pessoa precisa esperar um doador que seja compatível para que o transplante venha acontecer. Então, realmente, Elisa, é desafiador. Doutor, é fascinante a gente poder observar a importância do trabalho em equipe quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de pesquisa, não é? Porque eu posso estar errado, até gostaria que o senhor nos explicasse. Esse acontecimento nos Estados Unidos, com um rim de um porco transplantado para uma mulher que tinha tido já a morte cerebral e a família autorizou que fosse feito esse procedimento, isso aqui pode significar uma gotinha no oceano de avanço, não é? Então, é uma equipe que conseguiu já um resultado positivo fazendo esse experimento. E a gente pode imaginar que mais para frente, com muita esperança, novos avanços comecem a ocorrer e até por meio desse estudo, não é, doutor? Sim, exato. Você pode imaginar o seguinte, já existiam transplantes do tipo, utilizando, por exemplo, rim de suíno em primatas, em macaco, por exemplo. Mas do ponto de vista prático, para esse salto, é que nem quando a gente fala de vacina. Tem toda uma questão de estudo pré-clínico, que você faz em animal de experimentação em bancada, e um outro passo quando você dá o salto para começar a utilizar em humano. E aqui a gente está vendo isso, a utilização em humano de uma situação diferente. Então, avançou o estudo da questão genética e da sua modificação, o que faz com que esse problema da fila possa ser controlado. Vamos imaginar que isso aqui vire uma verdade. Sim. E, na verdade, a questão da fila e da necessidade acaba virando a prioridade única. Então, de fato, é uma porta, é uma gotinha, mas muitas vezes é aquela gotinha fundamental para que você possa dar o próximo passo e, com isso, então, progredir a ciência. Muito bom. Temos sempre de festejar os avanços da ciência. Doutor Fernando Gomes, encerro aqui com a mensagem do Luiz Fernando falando a respeito do cigarro, que a gente falou sobre o cigarro eletrônico aqui no começo do quadro. Ele disse, eu comecei a fumar no início do mestrado, acabou virando um vício que me rendeu um infarto. Hoje nem chego perto do cigarro e parei de livre e espontânea vontade, saí da UTI e parei. Então fica aqui o exemplo sobre os malefícios do cigarro, né? Que todo fumante sabe, mas é importante que a gente lembre sempre. Eu acho que assim, o mais importante, né, Elisa, a gente não trabalhar com a culpa quando a gente fala da questão de libertar desse vício, mas sim com a inteligência. Isso aí, força para você conseguir parar de fumar. Doutor Fernando Gomes, obrigada por mais um dia, neste que foi mais um Correspondente Médico.